Comer, comer, comer é o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Bom dia, bom dia! Vamos para mais um encontro da nossa Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira nós estamos aqui, 8 horas da manhã, com esse bate-papo, esse encontro marcado, para que a gente possa conversar, dialogar, te ajudar a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições. E hoje nós vamos falar sobre uma das principais dores que as pessoas portadoras de diabetes têm ao descobrir o diagnóstico dessa condição, seja o diabetes ou o pré-diabetes, que é a alimentação. Doutora, e agora o que eu vou comer? O que eu vou comer se a pessoa com diabetes não pode comer nada, a pessoa com diabetes não pode comer doce, a pessoa com diabetes não pode comer nada do que gosta, né? Isso é uma das principais dores que se tem e é esse tema que nós vamos tratar hoje na live. Vamos responder algumas perguntas da caixinha de perguntas também que fizeram para mim e a gente vai ter esse desconstruir do que seria uma alimentação saudável para a pessoa portadora de diabetes. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque realmente é algo que tira muitas vezes a alimentação, a comida, né? É uma coisa que deveria ser muito natural para todos nós, independente se você tem ou não o diabetes. Comer é algo fisiológico. Tá? Comer é algo que os nossos ancestrais fazem desde muito tempo. Só que antigamente a comida ela não estava tão fácil, assim como é hoje, né? Antigamente, para que os nossos ancestrais pudessem comer, eles tinham que caçar. E não tinham ou caçar ou esperar que as árvores frutíferas dessem as frutas da estação, né? E não tinha essa facilidade hoje de acesso a alimentos muito industrializados, realmente muito açucarados, com excesso de sal. E esse comer de tempos em tempos fez com que eles acumulassem, por conta da escassez que existia, acumulassem mais gordura. Então, quando matava um bicho, alguma coisa, comia, porque não sabia quando sairia a próxima refeição. Só que hoje, com a evolução, né, com o passar da evolução tecnológica que se tem, a indústria alimentícia que é capaz, sim, de produzir, né, alimentos de maneira muito rápida, acontece que a gente tem essa facilidade muito grande de acesso a esses alimentos, e isso tem um lado bom porque sustenta muita gente, né? Assim, o mundo cresceu muito, a população cresceu demais, e se não tivesse esse aporte, não sei como seria, talvez as pessoas não conseguissem se alimentar, e aí a gente tivesse que uma dificuldade maior a esse acesso. Por outro lado, né, a tecnologia avançou, mas a nossa mente continua lá atrás. Então, a gente continua acumulando mais gordura, tendo esse mecanismo que a gente perdeu muito entre fome e saciedade. E quando a gente fala na alimentação da pessoa portadora de diabetes, há uma dor muito grande, porque as pessoas acham que não pode comer nada, porque as pessoas acham que precisam fazer uma alimentação diferente, porque muitas vezes existe aquela dicotomia, né? Aqueles dois lados, entre alimento que é bom e alimento que não é bom, alimento saudável e alimento que não é saudável, alimento que é natural, que é normal, e alimento diet, tá? Então existe essa dicotomia muito grande e que por esse motivo também gera muita frustração dentro desse acompanhamento. Muita frustração porque a pessoa imagina que não pode comer aquilo que a família está comendo, aquilo que a esposa, às vezes tem que fazer uma alimentação diferente em casa, tá? Tem que comprar produtos diferentes no supermercado, e você vai criando essa bola de neve, esse grau de frustração, de tristeza, de angústia, sem saber o que comer, o que consumir,
tá? Quando a gente fala em alimentação, a gente precisa ter muito claro que a alimentação, ela envolve um contexto. Ela não é só nutrientes, ela não é só a quantidade de carboidrato que você consome, ela não é só a quantidade de proteína, de gordura, de fibras, não é só isso, não é só os ingredientes que a compõem. A alimentação, a comida, ela envolve contexto social, contexto do que a pessoa gosta, os gostos pessoais, cultura. O nosso país ele é gigantesco, a gente tem um país continental. Então, lá no norte, onde eu nasci, sou paraense, lá no norte do Brasil, tem uma cultura alimentar diferente do sul, do centro-oeste, do nordeste. Então, respeitar isso também faz parte de uma alimentação saudável. A questão financeira também é importante, a memória afetiva que se tem dos alimentos. Tudo isso é alimentação. Não é só você estar preocupado na quantidade de carboidrato que você vai colocar no seu prato, que você vai excluir do seu prato, que isso também é um mito que nós vamos já falar. Então, existe a cultura, existe a regionalidade, existe o fator social, existe os gostos pessoais, existe muita coisa que envolve a alimentação e você não precisa ficar restrito apenas a nutrientes. Porque quando você fica restrito apenas a nutrientes, você fica muito, vamos colocar, bitolado naquilo. E aí você não se alimenta com prazer, você não se alimenta com satisfação, você muitas vezes nem presta atenção no que está comendo, tá? Você come muito rápido, hoje por conta do corre-corre do dia a dia, e às vezes nem sabe o que comeu, muitas vezes. A alimentação hoje, na nossa rotina, né, nessa agitação que a gente tem, ela muitas vezes se torna um compromisso a mais. Vamos colocar uma obrigação e não um momento de lazer, de relaxamento, onde a gente precisa ter a atenção plena em torno disso. Quando se fala, por que é importante então a gente falar desse tema? Porque quando se fala na alimentação das pessoas portadoras de diabetes, existe basicamente dois perfis que que é importante falar, tá? Bom dia aí a todos que estão entrando, muito bom dia. Hoje nós estamos falando sobre mitos em relação à alimentação das pessoas portadoras com diabetes. Então eu vou responder algumas perguntas da caixinha, pode ficar à vontade se quiserem perguntar também, falar comigo aqui ao vivo, vai ser um prazer, tá? Então existe, como eu estou falando, dois perfis interessantes, veja se você se encaixa em algum deles. O primeiro perfil é aquela pessoa que tem o diagnóstico do diabetes e ainda não aceitou o fato de ter esse diagnóstico, se sente triste, se sente frustrado, não sabe o que comer, se sente bombardeado pelo tanto de informações que se tem na internet também em relação à alimentação. E a internet ela é boa para muitas coisas, tudo tem na internet. Só que esse excesso de informação muitas vezes prejudica a pessoa portadora de diabetes porque ela realmente fica confusa. Quando ela olha, tem um profissional falando isso, e quando ela olha, tem outro falando outra coisa, e aí a pessoa se sente perdida. Então a pessoa não aceitou o diabetes, está triste, está frustrada, está perdido em relação à alimentação, né? E por esse motivo, muitas vezes diz, paciência, eu não sei o que comer, cada um fala uma coisa, aí começa a entrar aquelas crenças, né? Eu tenho diabetes, eu já sei que eu vou morrer cedo mesmo, então eu vou aproveitar e eu vou comer o tempo que me resta, entre aspas, eu vou comer e não quero saber do que é saudável, do que é que eu vou aceitar nesse meu dia a dia em relação ao alimento, tá? Então a pessoa não segue nenhum padrão alimentar, não se preocupa com isso e fica naquela do 8-80. No caso, essa pessoa é o 8, né? Não tá fazendo nada do que poderia melhorar em quesito alimentar. E por outro lado, tem aquele outro extremo, né? Isso é um extremo, que é um padrão muito comum de se ver. E o outro é o 80. É aquela pessoa que, ao receber o diagnóstico do diabetes, também se cobra demais, tá? A pessoa se cobra demais, a pessoa leva esse quesito alimentar ao extremo, a pessoa está muito preocupada com a quantidade de nutrientes que está colocando no prato, sem levar em conta o prazer que se tem de comer também.
que o prazer de comer, ele também é saudável. Então essa pessoa, ela é muito rígida com ela mesma, ela não aceita nenhuma flexibilidade alimentar, ela se julga, ela se culpa muito em relação à alimentação e por esse motivo também, mesmo que internamente, ela não fale isso, mas internamente ela se sente frustrada, ela se sente triste, porque às vezes ela não consegue, né? Ela não consegue às vezes ter constância nessa alimentação. E quando a gente fala em alimentação saudável, gravem isso, por favor. Constância é melhor do que perfeição. Não queira ser perfeito, tá? Porque o prazer de comer também é saudável, independente de qual alimento você coloque no seu prato. Se aquilo está te gerando um prazer de estar em família, um prazer social, uma festa, um aniversário. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu já recebi pacientes no consultório que não comeu o bolo do aniversário porque achou, em algum momento alguém disse para ele que não poderia, que a pessoa portadora de diabetes não pode comer bolo, não pode comer doce. Veja só o grau de frustração que isso gera a médio e longo prazo. Tem uma paciente também que ela não faz festa de aniversário. Ela disse, doutora, eu não faço festa. Hoje inclusive teve uma consulta que ela foi comigo, a primeira, na verdade, esse paciente já trabalha comigo há algum tempo. Ela não foi comigo, ela foi comigo nessa primeira consulta e era o dia do aniversário dela. E eu disse, e aí, vai ter um bolinho hoje à noite e tudo? Ah, não, doutora, eu não faço. Inclusive o pessoal lá em casa me cobra. O pessoal me cobra, mas eu não faço, porque eu não gosto, eu não como, eu só como os produtos diet, então assim, dá muito trabalho fazer, então assim, eu não faço nada não, tá? No dia do aniversário é rotina normal e acabou. E aí, olha só quanto que isso daí, mesmo que a pessoa falando que tá tudo bem, tá tudo ok, mesmo a pessoa falando isso, olha a médio e longo prazo, o quanto talvez de frustração mesmo, que a gente às vezes não vive o hoje, né? A gente vive lá ou cá, ou atrás ou lá na frente. Mas quando a pessoa chega lá no final da sua vida, um dos grandes arrependimentos que se tem é você não ter feito aquilo que você gostaria de ter feito, não ter sido sido aquela pessoa que você gostaria de ter sido. E aquilo, você viveu a vida que às vezes as outras pessoas, que às vezes a mídia, que às vezes um contexto externo te mostrou que era melhor, tá? Então, esses dois extremos, eles existem bastante dentro do controle do diabetes, o 8 e o 80. Aquele que não quer saber, que não muda nenhum hábito, que não quer melhorar a alimentação e nada, tá? Muito por falta de aceitação da condição. E o outro que já tá muito rígido, muito rigoroso consigo mesmo em relação à alimentação. E aí, esses dois extremos, o que a gente trabalha e fala muito aqui com você, que o equilíbrio, a alimentação balanceada, ela tem duas palavras que eu considero muito importantes: equilíbrio e constância. Então, o caminho do meio, ele é muito mais complexo, né? Isso aí é verdade e para todos nós, né? Quando a gente buscar esse caminho do meio, é um desafio muito grande para todos nós. Mas quando a gente fala em alimentação da pessoa portadora de diabetes, ou não, tá? O equilíbrio é fundamental, porque com equilíbrio você consegue ter constância. E é isso que se quer, no final das contas, em relação à alimentação, tá? Então, existem muitos mitos relacionados à alimentação de quem tem diabetes. E esses mitos, eles precisam sim ser diluídos, eles precisam ser falados, eles precisam ser desmistificados para que você, que é portador do diabetes, possa ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais simples, mais normal, muito por conta da alimentação. E a gente sabe que existe sim adaptações que precisam ser feitas, né? Mas as pessoas portadoras de diabetes não se sentem normais, não se sentem pessoas excluídas
da sociedade, excluídas da mesa, excluídas de um jantar, excluídas de uma festa, excluídas de momentos de prazer e de alegria que deveriam ser, mas acabam não sendo por conta dessas restrições que se impõem. Tá? Então, é muito relevante a gente falar sobre esse tema e entender que essas duas palavrinhas precisam nortear essa alimentação: equilíbrio e constância. Não queira ser perfeito, não queira ser perfeito nos cuidados com a sua alimentação, porque a perfeição é algo que a gente terrestres aqui não existe essa perfeição, tá? Muito também porque você precisa ter prazer no hábito de comer. Você precisa olhar para o seu prato e dizer: nossa, que comida colorida, que comida gostosa, que comida bonita que eu estou comendo. Você precisa usar os sentidos, você precisa estar presente na hora de comer. Acho que você estar presente na hora de comer devagar, mastigar, sentir, cheirar, sabe, tocar, por que não, no alimento, aproveitar a companhia, evitar excessos de distração, de celular, televisão. Você estar presente na hora da alimentação, ela te possibilita um prazer muito maior do que, de repente, você, hoje eu não como arroz, eu não como macarrão, eu não como nenhum tipo de carboidrato, a minha alimentação aqui é só salada e carne, e aí eu tô muito bem, e eu tô satisfeito, e minha glicose está controlada. Essa pessoa que é muito rígida com a sua alimentação, ela tá muito só preocupada com os números. Ela não tá preocupada com o prazer que ela tem no momento de ingerir os alimentos. E isso tudo gera um desgaste emocional, um desgaste mental e um grau de frustração que não se mantém, esse grau de frustração se perpetua e muitas vezes essa constância não se mantém dentro da alimentação saudável, que é um pilar muito importante, um dos pilares do método DTC, do diabetes tipo controlado, que no final das contas é o que a gente quer que você tenha. Uma glicose, sim, bem controlada, mas é muito mais do que isso, tá? É muito mais. É uma vida plena, é uma vida feliz, é uma rotina tranquila em relação ao diabetes, tá bom? Então, é importante ter prazer ao comer também, tá? Não tô advogando aqui pra gente só comer alimentos açucarados, industrializados, não. Até porque nós vamos já falar sobre isso. Mas é fundamental que a gente tenha esse prazer na hora de alimentar, tá? Então, olha, a Patrícia está falando aqui muito medo em relação à alimentação. O Neto: eu não consumo açúcar, arroz, macarrão, pão e mesmo assim minha glicose não baixa. Olha só que interessante aqui esse depoimento. A Rutileia dando bom dia a todos aí que estão entrando. Chame aí as pessoas, o aviãozinho, que nós vamos falar muita coisa aqui a respeito da alimentação. Bom dia, doutora. Não tenho Instagram, tô assistindo do meu filho mais velho. Tô ligado nas informações para ajudar meu caçula com DM1. Olha que bacana, viu? Quando a pessoa quer, a pessoa dá um jeito, né? Não dá desculpa, viu? Então, bacana aí tá assistindo do celular do outro, para poder passar, aprender, né? E o aprendizado, ele é libertador. A gente sempre fala muito isso. Quando você aprende, quando você se conhece, quando você conhece sobre o diabetes, tá? Você se liberta. Você se liberta de informações que muitas vezes nem são verdadeiras em relação ao controle da glicose. Muito bom. Bom dia a todos que estão entrando aí. Então, vamos lá falar qual é o primeiro mito em relação à alimentação da pessoa com diabetes. Eu acho que é o principal. A alimentação da pessoa com diabetes deve ser diferente. Deve ser uma alimentação especial. Isso é um grande mito que se tem em relação a esse quesito. Por quê? Porque, na verdade, a alimentação da pessoa portadora de diabetes, ela precisa e deve ser, na verdade, aquilo que todos nós deveríamos fazer. Todos nós, independente de ter ou não uma doença crônica, como é o caso do diabetes, tá? Uma alimentação natural. Eu acho que essa é uma mensagem importante, uma alimentação, comida de verdade. Quanto mais natural quanto mais os alimentos forem da natureza, melhor está sendo a sua alimentação, tá? Então, carne,
frango, peixe, ovos, frutas, legumes, verduras, grãos, tudo isso são alimentos naturais que a gente pode e deve incluir dentro da alimentação. Não existe alimento anjo nem alimento demônio. Não existe alimento ruim nem alimento bom. Até porque um único alimento não é o que vai representar o contexto do controle da sua glicose. Tá? Não ponha a culpa no pão, por exemplo, que representa, muitas vezes, dentro de uma alimentação, 10%, às vezes só da quantidade de carboidrato ou de calorias que você está consumindo no dia, dependendo da quantidade. Tá? Então não ponha a culpa no arroz. O arroz branco, por exemplo, se você coloca salada, se você coloca fibras associadas, se você coloca o arroz com feijão, que é muito brasileiro, o arroz com feijão é brasileiro, o arroz com feijão é nosso. Tá? Por que a gente vai estar recriminando o arroz com feijão? Eu tive ano passado no Congresso Brasileiro de Obesidade, isso já foi falado várias vezes nos congressos, nos cursos que a gente participa, em artigos científicos, o quanto que o arroz com feijão, que é nosso, que é brasileiro, que é saudável, sim, a gente colocar no prato. Tá, ok? Obviamente, depende tudo da quantidade e também do colorido que se tem. Uma dica prática que a gente sempre fala, coloque 5 cores no seu prato. Coloque 5 cores no seu prato. Não fique só com arroz, feijão e a carne também. Procure comer as fibras, os carboidratos saudáveis, as vitaminas, os ingredientes reguladores, né, que a gente tem de legumes e verduras. Coloque cores no seu prato, coloque cores na sua alimentação e na sua vida também. Porque quando você colore a sua alimentação, você naturalmente está trazendo mais nutrientes, tá? E aquela coisa bem clássica, né? Quanto mais você descascar e menos desembalar, mais natural, mais comida de verdade você está colocando na sua mesa. Tá? Frequente feiras ou as áreas do supermercado que tem os produtos mais naturais, ok? Isso, leve marmita para o seu trabalho, tá? Congele se precisar os alimentos para que você tenha essa praticidade no dia a dia. Cozinhar é um hábito que a gente perdeu com essa rotina acelerada que a gente tem, tá? Cozinhe a sua comida. As pessoas que fazem a comida em casa, elas têm uma alimentação mais saudável, viu? Então, assim, são orientações que a gente precisa ter para a gente desmistificar a necessidade da pessoa com diabetes ter uma alimentação especial e diferente dos outros. Não precisa ser assim. Não deve ser assim, tá? Então, isso é um grande mito. Vou repetir, um grande mito. E muitas vezes, quando a pessoa embute isso na sua cabeça, gera uma grande dor em relação ao diagnóstico do diabetes. Achar que a pessoa vai ter uma alimentação diferente. E eu super entendo porque isso é uma coisa que já está enraizada na nossa sociedade. Muitas vezes você é apontado em reuniões familiares, em festas, né? Muitas vezes as pessoas estão lá comendo a sobremesa e você não pode, você é diabético, né? Quantas vezes, me fale, quantas vezes você já não ouviu isso? Você não pode comer isso porque você é diabético. Ah, então, assim, é super comum que a gente escute isso. E um outro mito que se tem em relação à alimentação é a pessoa dizer assim, a pessoa com diabetes não pode comer carboidrato, né? Não pode comer pão, não pode comer massa, não pode comer batata, não pode comer doce, então nem se fala, tá? Eu não estou advogando aqui para sua alimentação, tá, ser rica nesses nutrientes, porque não deve ser a alimentação de ninguém rica nesses nutrientes, tá? Porém, como a gente está comentando, o ponto de equilíbrio, o equilíbrio que a gente precisa ter, ele é fundamental. Porque alimento não é só nutriente, alimento é prazer também de comer, alimento é estar presente à mesa, alimento é você se sentir confortável com a alimentação, com esse contexto alimentar que você está envolto, tá? Então, por que não, sabe? O pão em si, como a gente comentou, é um alimento até bíblico, né? O pão é um alimento bíblico também.
E a gente sempre fala, toda vez que a gente fala sobre pão, dá uma polêmica, o vídeo ele é compartilhado muito, porque se tem muito essa questão do pão, né? Que a pessoa com diabetes não pode comer pão. E aí, muitas vezes, nem é o pão em si. Às vezes é o que a gente coloca no pão, o que a gente deixa de colocar também, tá? Às vezes a gente consome o pão por um hábito que se constrói desde a infância, pão, café com leite, pão com manteiga, né, no café da manhã. E isso precisa, às vezes, ser qualificado. A qualidade do alimento, ela também é muito importante. Então, você agregar fibras, agregar nutrientes, agregar proteína, diante de um carboidrato, seja ele qual for. Por exemplo, se você for comer um prato de macarronada, se você colocar esse prato de macarrão com um pedaço de proteína, um pedaço de frango, um pedaço de carne, um pedaço de peixe, que é uma proteína muito leve, saudável, de repente com uma lasanha com legumes e verduras, por que não? Sabe? Até mesmo na minha casa, o dia que tinha lasanha lá em casa, era só lasanha e acabou. Por quê? Por que precisa ser assim? Né? Por que a gente não pode também ter uma salada nesse dia para completar o prato, para colocar as 5 cores no prato? Então, assim, são coisas que a gente realmente constrói desde a infância, que os nossos bisavós passaram para os avós, dos avós para os nossos pais, para a gente, e daí a gente às vezes até passa para outras gerações. Por que precisa ser assim? Né? O dia que é lasanha, o dia que é macarronada, é só aquilo. Então, quando você coloca, por exemplo, um prato de macarrão com uma proteína, esse macarrão, esse carboidrato, ele absorve de forma mais lenta. E ele pode ser consumido também, né? Então, assim, não é um alimento só. Não é um alimento isolado, tá? É o contexto em que esse alimento, esse nutriente está envolvido também. Então, tenha atenção às 2 palavrinhas que eu vou repetir várias vezes aqui: equilíbrio e constância. Equilíbrio e constância dentro desse contexto alimentar, tá? Tem o doce, por exemplo, o doce é algo que realmente a pessoa portadora de diabetes, diabético, não pode comer doce. E dentro de uma rotina, realmente é uma coisa que a gente deve não trazer para o dia a dia, tá? Principalmente o doce mais refinado. E quando a gente fala em doce, tem a quantidade também, tá? Tem a quantidade. Quando você está presente, quando você mastiga, quando você degusta esse doce, você come menos e come melhor também. Então, o doce por si só, ele não é o alimento que vai desregular a sua glicose, tá? Isso é importante para você, também uma coisa muito importante, medir, se automonitorar, conhecer o seu organismo. Porque aquele mesmo pedaço de pudim, tá? E pudim é gostoso, né? Me lembro um paciente idoso, né? Uma vez, 78, já quase 80 anos esse paciente tinha. E aí ele já tinha diabetes há quase 20 anos. E ele disse assim: doutora, tem uma coisa que tem muitos anos que eu não consumo e eu gostaria de saber se eu posso. E aí eu disse: me diga. Aí ele disse: pudim. Eu posso comer pudim, doutora? E a glicose dele super bem compensada, um idosinho bonitinho, sabe? Aí eu digo: olhe, se o senhor disser por aí que a sua endócrina disse para o senhor comer pudim, eu nego, tá? Brinquei com ele. Eu digo: coma um pedaço, coma saboreando, sabe? Coma degustando esse pudim. Não vá comer o pudim todo, né? Porque aí também não dá. E realmente vai dar um pico de glicose, porque a quantidade, como a gente está falando, também importa, né? Mas assim, o senhor comer um pudim saboreando, degustando. Agora, todo dia também, depois do almoço, trazer um pudim como sobremesa também não pode. Então, assim, a quantidade e a frequência também importam dentro disso. Mas, assim, não é esse único alimento que vai desentortar aí o controle do seu diabetes, descompensar. E muitas vezes, olha, quando você come um alimento e vai lá uma glicose 180, 2 horas depois, né, de consumir esse alimento, vai lá uma glicose 180, 200 naquele dia, naquele momento, e você teve o prazer de comer, e depois a sua glicose vem para o normal,
que isso vai influenciar a médio e longo prazo? Me fale. Nada, nada, tá? Nada vai influenciar se uma vez ou outra tem um aumento da sua glicose. Essa semana a gente botou os valores de referência, e claro que isso deve ser individualizado, né? Os valores de referência de glicose. A glicose de jejum, por exemplo, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, estudos qualificados para isso, até 130 está normal. E as pessoas ficam se julgando e se culpando porque não tem uma glicose de 90, de 99 o tempo inteiro, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, não se cobre tanto, sabe? A vida ela é só uma. O controle do diabetes, assim como outras doenças associadas, é fundamental ser feito, sim. Por quê? Porque isso evita complicações mais à frente. É fundamental que você tenha uma alimentação saudável no seu dia a dia. E quando a gente fala em alimentação saudável, repito, não é só os ingredientes que você põe no prato. Né, envolve todo um contexto que é importante se falar também. Seus gostos pessoais, memória afetiva, financeiro, social, emocional, tudo isso está envolvido dentro de uma alimentação saudável. Só que é importante você ter esse caminho do meio, tá? Para que você chegue lá na frente e não se frustre em relação a uma vida rigorosa, não flexível e muito rígida que você teve com você mesmo. Muitos julgamentos que não te fizeram bem no decorrer dessa única vida maravilhosa e esplêndida que a gente tem, o dom que Deus nos dá, tá ok? Outro mito em relação à alimentação das pessoas portadoras de diabetes. Existe fruta proibida para quem tem diabetes. A pessoa com diabetes não pode comer a fruta XYZ. Mito, tá? Outro mito que a gente precisa diluir, ok? Não existe fruta proibida para quem tem diabetes. Existe sim frutas com mais calorias, mais carboidratos e outras nem tanto, tá? Normalmente as frutas mais cítricas, as frutas vermelhas, maracujá, limão, morango, amora, tá? O abacate é uma fruta que é muito rica em gordura boa. Essas frutas, elas têm menos teor de calorias e carboidratos, ok? Mas não existe nenhuma fruta que não possa ser consumida. Obviamente, dependendo do organismo de cada um, a pessoa vai reagir diferente também, dependendo da quantidade que se come, também é importante. Por isso que é importante você monitorar a sua glicose antes e 2 horas depois também, que consumir qualquer tipo de alimento, como é o caso das frutas. As frutas, elas têm um açúcar natural, sim, que é o da frutose, tá? Portanto, não devem ser consumidas de forma indiscriminada. Às vezes a gente diz assim, ó, a pessoa com diabetes pode comer banana, e pode mesmo, tá? Pode comer banana. Agora a pessoa vai e senta e come ali, isso não é fora do comum não, tá? É super comum, inclusive. A pessoa vai lá e senta e come 4, 5 bananas. Aí não, né? Aí a glicose vai subir. Tá? Então, assim, não existe fruta proibida para a pessoa portadora de diabetes. O que existe é que a gente precisa ter uma quantidade equilibrada, se possível adicionar também fibras junto com as frutas ou proteína. De repente, num lanche da tarde, por exemplo, comer uma banana com um pedaço de queijo, comer uma banana com iogurte, tá? Uma banana com aveia. Então, assim, é importante que você agregue sempre que você puder, né, dentro da alimentação, fibras e proteína para ajudar essa absorção mais lenta da sua glicose, o diabetes ele ficar melhor controlado também, viu? Deixa eu ver aqui as perguntas, que eu tô falando demais e as dúvidas aqui estão passando e eu tô perdendo. Vamos lá. Aqui, verdade, pessoal mandando coraçãozinho. Vamos ver aqui. A live vai ficar, não tô podendo assistir no momento. Patrícia, vai ficar gravada assim a live, tá? A Rutileia, essas suas dicas têm me ajudado muito, porque descobri o diabetes há pouco tempo, deu muito medo, insegurança. Minha mãe era diabética, então cresci convivendo com ela, não comendo quase nada. Olha só, tá? Isso existe também. A gente ter o exemplo, né, dos pais, dos avós, tá? Que viveram em um outro contexto, até um outro mundo diferente,
do nosso de hoje, tá? Onde também não se tinha tanto acesso a tantas informações, à saúde como um todo, e essas pessoas tiveram, às vezes, histórias muito desafiadoras mesmo, algumas muito tristes em relação aos desfechos finais do diabetes, né, da vida, e isso gera um grau de medo muito grande nas pessoas atualmente, tá? O exemplo, às vezes, de amputação, né? Aí meu pai morreu amputado, ou com um infarto precoce por conta do diabetes, tá? Meu pai, minha mãe, sei lá, não se cuidava. A semana passada mesmo eu tive uma paciente com diagnóstico recente, né, de diabetes, e ela falou sobre isso. Doutora, meu maior medo é ficar igual a minha mãe ficou, que ela não se cuidou, e era um outro momento também, a mãe dela morava no interior, sabe, não tinha tanto acesso à saúde, a informações, e aí ela perdeu um pé, depois teve que amputar uma perna, então assim, foi uma situação realmente uma lembrança muito delicada que a paciente tem, e é nesse momento que a gente também precisa acolher, sabe, acolher esse sentimento. Não dizer assim, não, se você não se cuidar, você vai acabar igual a ela. Que isso, gente, não pode, tá? Não pode. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente precisa acolher os nossos pacientes, orientar da melhor maneira possível e trazer, sim, esses cuidados de forma positiva para a vida da pessoa, para que a pessoa possa ressignificar muita coisa e trabalhar e diluir muitas crenças que limitam, sim, o cuidado. E uma das coisas que mais limita o cuidado das pessoas portadoras de diabetes é o medo. É o medo que se tem em relação às complicações, em relação aos cuidados mesmo, né? O medo da alimentação, o medo de comer. Às vezes as pessoas têm medo de comer. Pasme, a pessoa tem medo de comer. Olha só. E olha e quantas vezes a gente come por dia? Veja o grau de angústia que isso deve gerar no dia a dia dessa pessoa. Tá? Então, assim, acolher esse sentimento, aceitar, sabe? Trabalhar esse processo de autoaceitação, de aceitação do diagnóstico, para que a gente possa evoluir para os próximos passos, é algo muito importante dentro desse contexto. Por isso que no método DTC, a gente trabalha assim com 3 A's que sustentam o pilar do diabetes tipo controlado, que é o aceitar, o agir e o alcançar, tá? É o ser para fazer, para ter. Tá? Não adianta a gente querer ter uma glicose bem controlada se a gente não é uma pessoa saudável, não é uma pessoa que se aceita, não é uma pessoa que se trata bem para executar o que precisa ser feito para poder alcançar as suas metas, não só em números, né, que a gente não fala aqui de números, a gente fala de pessoas que são portadoras do diabetes, tá? Então, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Amo as suas dicas, obrigada, gente, Deus te abençoe, obrigada aí, viu? Agradeço demais esse carinho, tá? E a Rosana tá perguntando com relação ao pão. Eu acabei de falar o pão é sempre perguntado, né? O pão é uma coisa que a gente gosta muito, né? Eu também gosto de pão, a gente fica maravilhado quando entra naquela padaria cheia de pão, né? E de vários modelos e tamanhos e cores e tudo mais. Eu sempre digo que o pão, ele é um alimento bíblico, ele é um alimento, tá? Ele não é proibido, tá ok? A questão é como que você come esse pão, a quantidade que você come esse pão, a frequência que você come o pão, tá? E também o prazer que você tem de comer o pão. Que a gente está falando aqui em prazer também, a gente não está falando só em nutrientes ou alimentos isolados, tá ok? Por exemplo, o pão, ele não tem muitos nutrientes. Se a gente for falar realmente sobre isso, ele não tem muitos nutrientes agregados, tá? Ele tem ali em torno de 150 calorias aproximadamente e tem ali talvez uma colher de sopa e meia de açúcar, tá? A questão é, como que você come esse pão? Você pode comer um pão integral, um pão caseiro, tá? Um pão mais saudável para a sua rotina. Você pode colocar essas fibras do pão integral, você pode colocar verduras dentro alface, tomate dentro do seu pão, para trazer mais fibras para esse pão. Você pode colocar proteína, queijo, ovo,
tá? Frango desfiado dentro do pão para que ele possa absorver esse carboidrato do pão de maneira mais lenta também. E você pode também, por que não, tá? Substituir o pão, não comer o pão pela obrigação, que às vezes a gente constrói, como a gente está falando desde a infância, tá? Café com leite, pão com manteiga. E muitas vezes é de 8 em 8 horas, tá? É no café da manhã, é no lanche da tarde e às vezes à noite também. Aí realmente precisa melhorar, tá? Então, assim, por que não substituir o pão, por exemplo, por um ovo, por um pedaço de queijo bem gostoso, por uma banana da terra, por um aipim, uma batata doce, tá? Que traz mais fibras, que é um alimento mais natural, entendeu? Então, assim, não coma o pão por obrigação, não coma o pão por comer, tá? Não coma o pão como um hábito, às vezes que você nem sabe por que está comendo e está ali consumindo por um hábito que se tem realmente desde a infância. Tá, ok? Então, assim, a pessoa pode sim consumir o pão, mas tem maneiras de consumir esse pão, tem a quantidade, tem a frequência também, nunca esquecendo do prazer de comer, tá? Porque o prazer de comer ele também importa dentro de uma alimentação saudável. Deixa eu responder aqui, que a gente já falou tanto, já deu 40 minutos de live, eu já me empolguei aqui, pera lá, deixa eu responder aqui, tem muita pergunta na caixinha de perguntas, e eu não respondi foi nenhuma ainda. Vamos lá. Café com açúcar pela manhã e lanche da tarde. Café com açúcar, pode, né? O brasileiro, o Brasil é um país doce. Tá? A gente consome muito açúcar. E quando a gente fala em açúcar, não é só o açúcar, porque a gente tem, isso existe também. Tá vendo essa parede aqui atrás? Ela tem tijolo, né? Só que a gente não tá enxergando porque tem o reboco, tem a pintura, tá bonitinha, tá? Então o açúcar, ele tá presente em praticamente todos os alimentos, né? Ou se transforma em açúcar dentro do organismo. O carboidrato, ele se transforma 100% em açúcar dentro do organismo. A proteína, ela se transforma em torno de 30% a 60%. E a gordura, em torno de 20%, se transforma em açúcar dentro do organismo. Então o açúcar, ele tá presente nos alimentos ou se transforma dentro do nosso organismo. Tá? Então, a questão é açúcar adicionado. O brasileiro, o Brasil é um dos campeões em açúcar adicionado. Esse açúcar de mesa, esse açúcar que a gente coloca nas preparações, nos líquidos e as bebidas açucaradas também, tá? Como sucos de caixinha, refrigerante, que a gente consome muito no dia a dia, tá ok? Então, o café, né? Que o café que ele é muito brasileiro também, tá? O café, se você puder, obviamente, não adicionar esse açúcar, porque aí a gente tá vendo que o café ele não entra só de manhã, ele entra no final da tarde, às vezes entra também aquele cafezinho ali no trabalho, né, num happy hour. Então, assim, o café, se ele estiver presente vários momentos do seu dia, se você puder reduzir esse consumo do açúcar adicionado no seu café, obviamente que isso é melhor para a sua alimentação, porque você está reduzindo o aporte desse açúcar refinado no seu dia a dia. A família do meu esposo, a minha família, né, parte do meu esposo é mineira, e eles consomem muito café, tá? E quando eu vim morar aqui, o meu café era café com leite e açúcar, tá? Café com leite e açúcar. E aí, por influência, porque o meio influencia muito a gente também, tá? Por influência, eu fui reduzindo. Eu também não fiz, eu me conhecendo, e tá tudo bem se você fizer assim, cortar o açúcar do seu café de uma vez, tá? Tem gente que consegue, eu não consegui, para mim não foi assim. Então eu fui reduzindo essa quantidade desse açúcar adicionado que eu coloco no café, que eu colocava no café, fui reduzindo. De repente eu provei o meu café com leite, eu disse, dá para tomar sem açúcar, né? O café com leite. Daí depois, por opção, tá? Eu fui tirando um pouquinho do leite para tentar tomar o café sem açúcar. E aí quando eu provei o café sem o leite, sem açúcar, café puro, né? Eu disse, nossa senhora, não dá não. Aí eu voltei um pouquinho de açúcar, tá? E aí fui reduzindo. E hoje eu tomo o café puro, sem açúcar, e gosto porque a gente saboreia melhor o café, o produto em si, né? A gente vê a diferença que um café tem para o outro. A nossa papila, ela abre para novos sabores também, tá? Porque ela é muito acostumada com doce e com salgado, e quando a gente vai tirando isso daí, vai abrindo para novos sabores. Então, assim, eu acho que é um passo a passo. Você fazer isso num passo a passo, melhorar um pouquinho cada dia, tirar um pouquinho desse açúcar adicionado, obviamente vai fazer sim bem a sua alimentação e ao controle da sua glicose. Combinado?
Deixa eu ver aqui. Tenho uma glicose média de 91, glicada de 4,5, mas a insulina de 10. Estou no processo de reversão, mas a Nutri que me acompanha diz que é preciso de medicamento para não sobrecarregar meu pâncreas, não consigo reduzi-la. Muitas vezes, quando a pessoa tem um nível de insulina mais alto, é muito importante avaliar outros fatores, tá? Um deles é a questão do peso. Então, às vezes a pessoa está focando no controle do diabetes, mas não está trabalhando a perda de peso. E a perda de peso dentro do controle da glicose, da reversão que se quer ter, tanto de diabetes quanto do pré-diabetes, é o pilar mais importante, tá? O controle do peso através, obviamente, de todos os outros pilares que a gente também trabalha no diabetes tipo controlado. Então, às vezes não é um enfoque lá na glicose para usar um remédio para a glicose, não. É um enfoque dentro do controle do peso que pode vir associado ao uso de alguma medicação para isso ou não, tá? Isso realmente depende, tem que ser avaliado em consulta médica, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu ver outra pergunta aqui da caixinha de pergunta, que tem várias. Vamos ver se eu consigo responder todas, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Doutor, é verdade que o leite de vaca, acho que cortou aqui, mas eu vi, é inflamatório? Leite de vaca é inflamatório? Para você que não tem intolerância à lactose, que não tem alergia à proteína do leite, tá? Não precisa cortar o leite, não precisa cortar a lactose. Isso é um outro mito que se tem em relação à alimentação. O leite de vaca é o leite mais natural que se pode consumir, porque ele vem direto da fonte. Ele não é industrializado. Tá? Obviamente, por vir direto da fonte, essa qualidade desse leite também depende da qualidade do que a vaquinha come lá, né? Depende, tá? Então, o leite de vaca, naturalmente, ele é mais gorduroso, assim como o leite materno também. Ele é rico em gorduras boas, tá? Vem direto da fonte, gente, vem do peito da vaca. Então, não tem como isso ser ruim para o nosso organismo, ruim para a nossa alimentação. Obviamente, se você toma e se sente mal, é preciso avaliar o que está ocorrendo. Se existe algum grau de gastrite, às vezes no estômago, às vezes alguma doença inflamatória no intestino, tá? Às vezes alguma intolerância à lactose mesmo, que precisa ser avaliado nesse contexto, mas vou repetir o que a gente está falando nessa live de hoje. Não existe alimento ruim, tá? Não existe alimento proibido. Tá, ok? O que existe é um ser humano que vai consumir aquele alimento, com todo o contexto que deve ser envolvido e deve ser avaliado de acordo com o contexto de cada um, tá, ok? Então, o leite de vaca por si só, ele não é inflamatório, tá? Isso é um mito grande. Podemos tomar, a Sodré aqui, a Catiúcia, podemos tomar qualquer tipo de leite para a pessoa portadora de diabetes, tá? O leite integral, que é o leite que ele contém mais gordura, ele é melhor, porque a gente já está falando, né? A pessoa, quando se tem gordura, essa gordura, ela absorve tanto a gordura, quanto a proteína, quanto as fibras, ela faz com que absorva de forma mais lenta a glicose, tá? Só que tem um contexto que precisa ser relacionado. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, precisa fazer um controle melhor do colesterol, os produtos desnatados ou semidesnatados, eles têm menor aporte de gordura, tá? Então, isso precisa ser trabalhado também, né? O controle da glicose, o controle do diabetes, ele não se resume só ao controle da glicose. Tem toda uma situação de outras doenças associadas que muitas vezes vem num combo, vem um combo montado de glicose, de colesterol, de pressão, controle da pressão, gordura no fígado, tá? Que precisa ser avaliada em conjunto, tá bom? A Mara diz que coloca a canela do café sem açúcar e fica gostoso, né? Minha nutricionista não tirou quase nada da minha alimentação, ela disse que não posso consumir o leite desnatado, passou para mim comer banana todo dia, passou cuscuz com ovo, chia, queijo coalho, olha só coisas boas, né? Só coisas boas. E não é que não possa consumir o leite desnatado, né? Pode. A questão é que o leite integral, por ter mais gordura, ele absorve, né? Absorve de forma mais lenta o carboidrato, tá? Então, mais uma vez, o que serve para um pode não servir para o outro, tá? O que é bom para sua vizinha pode não ser bom para você. Então,
Trabalhe isso de forma individualizada com o profissional da saúde que lhe acompanha e meça a sua glicose, que o principal especialista em você é você mesmo. Vamos ver outra pergunta aqui. Posso comer iogurte zero açúcar antes de dormir? Pode, né? O iogurte zero, ele tem menos, isso precisa se olhar o rótulo, tá? Porque às vezes a gente acha que é zero açúcar, mas é zero em outras coisas também. E é um mito muito grande, né? Lá vem a questão do mito também. A gente achar que a alimentação da pessoa com diabetes precisa ser regada a esse tipo de produto. Zero açúcar, diet, light e por aí vai. Tá? Então, muitas vezes você está trocando gato por lebre, 6 por meia dúzia, porque nesses produtos diet, eles são mais industrializados, mais processados, não tem o mesmo sabor do que o produto original, muitas vezes tem a mesma quantidade, preste atenção no rótulo, porque muitas vezes tem a mesma quantidade de açúcar, de carboidrato. Às vezes esse carboidrato ele não vem com o nome de açúcar, nem de glicose, ele vem com outros nomes escondidos dentro dos ingredientes e tem mais de 50 nomes de açúcar escondido. Portanto, olhe os ingredientes dos produtos que vocês consomem no supermercado, né? Por isso, quando a gente vai para a feira, não tem rótulo, não tem que desembalar. Né? Mas quando você vai ao supermercado, é muito importante você aprender a olhar o rótulo dos alimentos, e a gente vai fazer um conteúdo, uma live ainda, um encontro da Quinta do Diabetes sobre rótulos, que eu acho que é uma coisa importante de orientar, tá? Dentro do método DTC do nosso curso online, inclusive, olha só, inclusive a gente, semana que vem nós vamos fazer a jornada DTC do diabetes tipo controlado. Para você que já se inscreveu, obrigada aí pela confiança. Para você que ainda não se inscreveu, o nosso link está no nosso perfil do Instagram, tá? Nós vamos fazer uma semana aí de conteúdos que eu acredito que vão ser muito relevantes para você dentro do controle do diabetes. Eu preparei com muito carinho essas aulas, tá ok? Que a gente vai liberá-las a partir de segunda-feira. Convide outras pessoas para que você possa também ajudar a distribuir esse conteúdo. E ao final dessa jornada, para você que nos acompanha aqui já sabe, a gente vai abrir uma nova turma do curso, do nosso método que a gente tem do diabetes tipo controlado, para te ajudar, né, a descomplicar cada vez mais esse diabetes e viver uma vida sem restrições, uma vida mais feliz, uma vida plena que você tanto merece, tá? Então, vamos lá, o iogurte já foi, deixa eu ver aqui. É verdade que pré-diabético não pode comer doce nenhum? Olha lá, tá vendo o mito? Os mitos que a gente comentou no nosso encontro? Não é verdade, tá? Isso é um mito, né? É um mito. A gente falou sobre esse ponto de equilíbrio, sobre constância em alimentação. Não existe um alimento que precisa ser excluído. Não precisa excluir grupos nutricionais. Não precisa excluir carboidrato. Não precisa excluir gordura da sua alimentação. Não precisa demonizar nenhum alimento, tá? Como é o caso do doce, tá ok? Não precisa tirar a lactose se você não tiver intolerância a isso. Não precisa tirar o glúten se você não tiver intolerância a isso, tá? Então, assim, procure um profissional habilitado para lhe orientar. Procure informações de qualidade na internet para que você possa, assim, trazer essa melhor alimentação, e precisa ser uma alimentação equilibrada, uma alimentação com constância. Trabalhar o 80-20 dentro da alimentação é fundamental. 80% de alimentos mais naturais, mais saudáveis, mais coloridos no seu prato e no seu dia a dia, tá? E 10 a 20%, por que não, para o prazer de comer, que envolve, como a gente falou, comer afetivo, comer emocional, lembranças e memórias de infância, tá? E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O dia que você comer um docinho, tá tudo bem. O dia que você fizer um aniversário e comer um pedaço do bolo do seu aniversário, esteja presente na hora de se alimentar. Eu acho que isso é a grande dica prática que eu quero deixar aqui para você. Esteja presente na hora da sua alimentação, seja ela qual for, seja uma maçã que você degusta, seja um brigadeiro que você degusta também, tá? Então esteja presente no ato de comer, porque isso faz muita diferença na alimentação saudável. Deixa eu ver aqui.
Em 5 meses, consegui eliminar 8 quilos, eu estava com 78, isso seguindo suas dicas e faço caminhada. Ô, Rutileia, que bacana, olha só, viu? Olha aqui que resultado positivo da Rutileia. Não conheço a Rutileia, não é minha paciente, mas trabalhando os nossos conteúdos aí e as transformações que ela buscou na rotina dela, tem conseguido aí uma melhora muito grande na saúde, né? Muito mais do que números, perdeu 8 quilos, mas tenho certeza que a saúde melhorou bastante. Que bacana. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu responder as caixinhas de perguntas. Gostaria de saber mais sobre os produtos zero açúcar, industrializados, Coca-Cola, por exemplo. Se tem um alimento, a gente fala aqui dos produtos diet, zero açúcar, tá? Mas se tem um produto, um alimento, né? Porque acaba que Coca-Cola também é um alimento, é um tipo de alimento. Que você, se puder, dá a opção pelo diet, esse é o refrigerante, tá? Porque o refrigerante, uma latinha de refrigerante tem aí quase 2,5 colheres de sopa, em torno de 30 a 35 gramas de carboidrato, tá? De sopa de açúcar. Então, é muito açúcar. É uma bebida muito açucarada, tá? Como a gente está comentando. Os líquidos que você consome açucarados, eles absorvem muito rápido, você não mastiga, eles rapidamente elevam a sua glicose. Então, assim, o refrigerante, ele não tem nutriente nenhum, tá? Eu também gosto de refrigerante, eu sou da geração da Coca-Cola. Por isso, a técnica que eu utilizo comigo, tá? Que funciona é não comprar. Porque se comprar e tiver na minha geladeira, eu vou tomar. Então, eu não compro. Eu não trago refrigerante para minha rotina, porque isso eu já sei que eu vou tomar. Um dia quente, assim, nós estamos no verão aqui no Sudeste, né? Então, assim, um dia quente que tá fazendo, a pessoa chega, às vezes cansada, e não sei o quê, e tá lá um refrigerante bem gelado, a pessoa não vai tomar. Se ela não for tomar, ela fica naquela guerra constante, né? Eu tomo, não tomo, tomo, não tomo, tomo, não tomo. Então, assim, para evitar que você desgaste a sua mente pensando no que você vai comer ou não, tá? Traga para sua rotina, para sua geladeira, para sua despensa, os produtos mais saudáveis, os produtos mais coloridos. Isso te ajuda a tomar decisões melhores no dia a dia. Tá? Então, se você é consumidor de refrigerante, reduza essa quantidade. E para as pessoas portadoras de diabetes ou que querem tirar esse açúcar adicionado, trocar pelo diet. Lembrando que o produto refrigerante diet, ele continua sendo muito industrializado, muito cheio de química, tá? Então, ter atenção nesse sentido também, viu? Quanto menos você consumir o refrigerante no seu dia a dia, melhor. Eu não tomo mais refrigerante na minha rotina, mas isso não quer dizer que eu excluí esse produto da minha vida. Eventualmente, quando você tem um churrasco, uma festa, eu vou lá e tomo uns 2, 3 dedinhos, um copo de Coca-Cola, e aquilo desce tão gostoso, porque não é a minha rotina, tá? Então, assim, me dá o que a gente tá falando, o prazer de comer. Mas, assim, o refrigerante, realmente, ele tem muito açúcar, tá? O refrigerante tem muito açúcar. Então, é um produto que a gente precisa repensar no nosso dia a dia. Obrigado por essa live tão esclarecedora, você é maravilhosa. Ô, gente, oh meu Deus do céu, muito obrigada aí a todos vocês. Paciente Dulce, paciente Dona Dulce, 88 anos, dona beijo pra doutora. Oh, olha, Dona Dulce, essa paciente aí eu conheço já há quase 39 anos, que eu fiz 39 esses dias, né? Ela já me conhece, minha avó maravilhosa, lá em Fortaleza. Beijo, vovó, um beijo grande. Eu prefiro nem comprar. Ó, Catiúcia, faz igual a mim, não tem a tentação dentro de casa. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, vamos lá. Existe diferença entre arroz integral e arroz comum? Isso é uma pergunta comum de se responder, de se ter entre os produtos normais e os produtos integrais, tá? Quando você é portador de diabetes, é importante que você dê preferência aos produtos mais integrais, porque tem mais fibra já na sua composição. A diferença é essa, o arroz integral, ele já tem naturalmente mais fibra na sua composição, diferente do arroz branco. Porém, como a gente já falou, se você colocar o arroz branco
e colocar as fibras da salada, a fibra que se tem no feijão junto com a proteína, você está acrescentando fibra. Fazer um arroz integral, por exemplo, com verduras também, com cenoura, com brócolis, com ervilha, você está adicionando fibras também nesse arroz, tá? Então, assim, arroz branco e arroz integral, a diferença é a quantidade de fibras que se tem neles, assim como o pão branco e o pão integral também. E por ter mais fibras, a absorção do carboidrato se torna mais lenta e a saciedade também se torna maior em relação aos produtos integrais. Não é porque é integral, tá, que vai também se consumir à vontade, sem restrições, tá? Tudo se tem a moderação, o equilíbrio, que a gente está falando, a quantidade correta que é individualizada para você, de acordo com o seu caso, tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver que já tá avançando nossa, já vamos para 1 hora de live. Você me esclareceu muitas coisas. Obrigada, vamos, ó, que ótimo, tá? Fico feliz aí. Essa história de comer de 3 em 3 horas procede? Não, é outro mito, tá? É outro mito em relação, inclusive, quanto mais a gente se expõe a essas escolhas, ao alimento. Então, ó, café, almoço e jantar, são 3 refeições principais que na maioria das vezes a gente deve fazer. Agora, lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da noite, realmente não há necessidade se o seu organismo não tiver com fome, não sentir essa necessidade. Tem gente que se não fizer o lanche da manhã, chega morto de fome, com a fome de leão na hora do almoço e come a mais e come errado por isso. Essa pessoa talvez precise sim de um lanchinho no meio da manhã, tá? De uma fruta, de um iogurte, de uma coisinha mais só para não chegar de estômago muito vazio, né? Com a fome muito grande na hora do almoço. Mas não se tem mais a obrigação de comer de 3 em 3 horas. Inclusive, quanto mais vezes a gente se expõe a essas escolhas alimentares, maior a chance da gente escolher alimentos não saudáveis também, tá? Maior a chance da gente comer mais calorias também. Então, não há essa necessidade de comer de 3 em 3 horas. Veja o seu mecanismo de fome e de saciedade. Escute o que o seu organismo está falando, escute o que o seu corpo te fala, tá? Porque isso é fundamental na hora de alimentar também. Não deixe que a sua fome chegue a nível 10, aquela fome de leão, onde até pedra com ketchup, se tiver, você consome, porque está com muita fome. E normalmente come a mais e come errado também, e come rápido também, quando a gente está com muita fome. Tá? Então, escute e entenda o seu organismo para que você possa, sim, trabalhar melhor, tanto a fome quanto a saciedade. Comeu devagar, comeu com atenção, mastigou, viu que ainda tem comida no prato, ainda está faltando ali 20% de comida, não vá até o fim, não vá até o fim. Como a mãe, a avó da gente ensinou que tem que comer tudo, tem que raspar o prato, que senão é pecado, tem gente passando fome. Não coma a mais do que o seu organismo está precisando. Porque esse excesso de calorias certamente vai lhe dar, a médio e longo prazo, um excesso de peso que vai prejudicar o controle da sua glicose também. Atenção às pessoas que usam insulina, e as pessoas que usam classes de medicamentos hipoglicemiantes para baixar a glicose, como é o caso da glibenclamida, da gliclazida, essa classe aí, porque às vezes a pessoa ficar muito tempo sem alimentar também pode dar hipoglicemia. Então, é importante individualizar, né? Cada pessoa é de um jeito e ter um contexto de tratamento também envolvido nisso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu amo açaí, aprendi a comer com aveia, chia e linhaça. Oh, beleza, né? Que beleza. O que você acha da contagem de carboidratos? Acho uma estratégia maravilhosa, tá? A contagem de carboidratos para flexibilizar a alimentação, quando feita com responsabilidade, porque não é porque vai contar carboidrato, ou vai fazer através do método de substituição ou do método de gramas, que é quando você conta carboidrato e coloca uma quantidade de insulina para gerir melhor essa quantidade de carboidratos que você está consumindo, que você também vai sair, abrir a porteira e deixar a boiada passar, né? Sair consumindo produtos não saudáveis dentro da sua rotina. Mas flexibiliza sim, quando feita com responsabilidade, quando ajustada com a sua equipe de saúde, seu nutricionista, seu médico, sua endócrino de confiança, funciona, traz mais flexibilidade à alimentação e vida, né? E vida para as pessoas
portadoras de diabetes, tá bom? Muito legal essa live, obrigada. Oi, gente, estourou meu tempo. Muito obrigada a todos, obrigada aí por tanto carinho, viu? É cada vez mais, é uma via de mão dupla, tá? Isso aqui. Você também recebe o conhecimento, eu recebo esse carinho, eu aprendo junto com você, tá? Então, assim, muito obrigada pela confiança. Semana que vem a gente tem a nossa jornada, nós vamos abrir uma nova turma do curso do método do DTC, para quem achar que precisa dar esse passo além, para quem quiser um conteúdo organizado, a gente vai estar disposto a te ajudar, estar mais próximo a você nesses cuidados com a glicose, tá? E vai ser uma satisfação muito grande recebê-lo dentro do curso, tá bom? Para quem quiser continuar aqui nos nossos conteúdos gratuitos, continue, tá? A vontade é sua, você escolhe, viu? A gente está sempre aqui disposto a ajudar. O mais importante é isso, fazendo esse trabalho de formiguinha, esse trabalho que a gente precisa ter no dia a dia, com aceitação, com acolhimento, olhando além do diabetes, olhando para a pessoa que tem o diabetes e que precisa, né, e que precisa ser acolhida nesses sentimentos e ter uma vida muito feliz, porque todos nós merecemos, tá? Um beijo grande, deixa eu ir que meus pais estão chegando, mais de 1 hora de live, muito obrigada aí, e vamos juntos, um forte abraço, ótima quinta-feira a todos, tchau, tchau.